Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui hoje em uma atividade um pouco diferente, mas que vai ser muito prazerosa. Aqui no A Caminho da Luz, nós hoje temos um convidado especial, que é o Sérgio Lopes, vindo lá de Pelotas, né? Estando lá em Pelotas, vai conversar com a gente. Hoje nós temos uma atividade que nós estamos chamando A Caminho da Luz, conversa com o Sérgio Lopes. E é para ser uma tarde agradável, informal, de uma conversa, aonde a gente vai ter um bate-papo, né? E ele vai esclarecer alguns pontos para a gente, refletir conosco, fazer com que a gente pense também, possa refletir internamente. E para começar esse trabalho, nós gostaríamos de fazer uma leitura do livro Vida Feliz, do Divaldo Pereira Franco, com a Joana de Ângeles. É a mensagem de número 78. Ela diz assim: se uma dificuldade surge impedindo-te a caminhada, não percas tempo. Detém o passo e contorna o obstáculo. Se algum problema inesperado ameaça o teu equilíbrio, não te aflijas. Silencia a revolta e busca solucioná-lo conforme as tuas possibilidades. Se alguém, a quem amas, mudou de conduta em relação a ti ou abandonou-te, mantenha-te sereno. O rebelde e o desertor, com as suas atitudes intempestivas, já perderam a razão. Permaneça em paz. O que acontece agora, percas, conseguirás mais tarde. Quando te aconteça, sabe te portares. Será sempre para o teu futuro o bem. E com isso, então, nós convidamos a todos que possamos nos unir em pensamento nessa tarde e fazer uma pequena prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Criador e ao nosso Mestre Jesus, agradecendo primeiramente pela oportunidade de estarmos conectados, ainda que na distância física, mas conectados em um mesmo ideal, em um mesmo pensamento. E agradecer, Senhor, por todas as oportunidades que nós temos de mudar o nosso interior, de crescer, de ajudar uns aos outros, de estender a nossa mão sem esperar nada em retorno. E, Senhor Jesus, obrigado por nos dar tantos, tantos exemplos. Agradecemos, Seu Pai, por esses trabalhadores incansáveis que trazem a nós, que lembram a nós dos Teus ensinamentos. Abençoe toda a humanidade, abençoe todos aqueles que trabalham para o bem. Abençoe a nós que estamos aqui buscando crescer, melhorar. E que a Tua luz, Senhor, encontre morada dentro de cada um deste planeta. Que assim seja. Então, como nós falamos, hoje nós vamos ter um bate-papo que vem lá do Brasil, está lá em Pelotas e vai conversar com a gente. Hoje, como nós falamos no início, vai ser um bate-papo informal, onde nós vamos ter algumas perguntas. Os trabalhadores aqui do A Caminho da Luz vão fazer algumas perguntas ao Sérgio, mas, para começar, gostaria de falar algumas palavras sobre o Sérgio Lopes. Ele é médico psiquiatra e psicoterapeuta. Ele exerce a profissão lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, lá no Brasil. E ele também é trabalhador do Lar Espírita Existencial Irmão Fabiano de Cristo, conferencista pela AME, né, Associação Médico Espírita do Brasil, e pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele também é fundador e médico da Associação Médica Espírita lá de Pelotas. Ele é escritor, já tem alguns livros publicados, como, por exemplo, Leis Morais e Saúde Mental, O Código do Monte, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito e o último, Do Semeador aos Talentos. Sérgio, muito obrigado por você estar disposto a participar aqui conosco, se colocar esse desafio um pouco para nós na parte tecnológica, mas que ficamos muito contentes com a sua participação e gostaria de também aproveitar e lhe passar a palavra para que você
fale um pouquinho de você, e aí nós vamos passar a primeira pessoa que nós temos aqui para fazer a pergunta. É uma alegria muito grande, Márcio, poder estar encontrando vocês novamente. Já nos conhecíamos aí na ida que eu tive em Danbury, né, nos Estados Unidos, e é uma alegria poder estar podendo compartilhar com vocês algumas reflexões nesse momento de tantas angústias e de tantas dúvidas para todos nós. Então, eu espero que eu possa ser útil como alguém capaz de conduzir essa reflexão, e eu fico à disposição de vocês a partir desse momento. Bom, então, vou apresentar aqui a nossa primeira trabalhadora aqui do Caminho da Luz, a Mary Lee Lopes, né? Não, já adiantando aqui que ela não é sua parente, né? Ainda que tenha o mesmo sobrenome, mas a Mary Lee é trabalhadora aqui do centro, responsável por várias atividades que nós temos aqui no A Caminho da Luz, e uma trabalhadora dedicada, e gostaria de fazer uma pergunta a você. Tudo bom, Sérgio? Muito bem, obrigada por Merli? estar aqui conosco nesse momento. Obrigada. E a gente tem uma pergunta aqui. Certo. Então, vou já perguntar. Nós começamos o ano de 2020, né, com um risco iminente de guerra, né? A gente já passou, deu aquele medinho ali que a gente ia entrar numa guerra. Logo depois disso, né, cada país voltou-se para proteger seus próprios cidadãos, né, em um risco muito maior, né, nesse vírus silencioso que chega, né? E você acha que nesse caso podemos ver esse vírus como um auxílio que chega em todos os povos para cuidar um dos outros, ao invés de destruirmos? Bom, nós estamos num momento bastante inicial, assim, do fato desta pandemia. E, portanto, todos nós, Merli, nós estamos num momento de procurarmos entender, né, tentarmos entender quais são os fatos, quais são os nossos sentimentos, quais são os acontecimentos reais, e utilizar, quem sabe, o nosso conhecimento espírita para tentarmos compreender mais profundamente algumas coisas, né? Eu quero dizer para ti que eu também faço parte destes que estão fazendo essa mesma pergunta, né? Estou longe de ser alguém que tem alguma resposta nesse momento para estas perguntas tão profundas, né? Talvez, Merli, a gente precise muito mais saber quais são as impressões de todos, porque quando a gente reúne conteúdos, a gente consegue ampliar as nossas reflexões, né? Quando tu me fazes essa pergunta, assim, qual é a tua resposta para essa pergunta? Qual é a tua reflexão? O que te parece? Assim, gostaria de te ouvir um pouquinho antes de a gente avançar em torno. Eu tenho um sobrinho que faz parte, né, do exército americano. E quando ele começou o treinamento dele, né, ele está na base no Alasca, e quando começou aquela tensão, ele foi chamado, né, para começar a treinar. Então a gente já sabia que ele ia para algum lugar. E deu medo, né? Dá aquele medo da gente pensar assim, nossa, tantos jovens agora vão para uma guerra, vão destruir mais coisas, né? No momento que a gente poderia estar buscando mais paz. Então, na verdade, quando começou isso, eu falei, graças a Deus não vai ter, me deu um alívio, não vai ter uma guerra, porque agora todo mundo vai estar olhando. Então, essa reflexão veio nesse sentido do medo, eu acho que tem um membro da família, mas veio assim, nossa, a Terra em si, os animais, o planeta, né, o meio ambiente não vai ser mais destruído por guerra, porque a gente sabe que os armamentos são cada vez mais pesados, né? E agora a gente volta para cada lar cuidando de si, num medo de um vírus, né, que a gente sabe que causa muita morte, mas não causa destruição do planeta. E a gente se une num crescimento que eu fico imaginando agora quantos cientistas trabalhando para essa cura, trabalhando para achar uma vacina, para limpar melhor as coisas. Então, e esse momento de união das famílias. Então, eu pensei assim, nossa, a espiritualidade está nos auxiliando de alguma forma. Sim, sim, sim.
eu acho que tem algumas questões aí que são muito interessantes, né? Porque parece que de fato tem algum efeito ordenador nesses acontecimentos todos, né? Chama muito a atenção que nesse momento vocês aí nos Estados Unidos, nós aqui no Brasil, ou na Itália, ou na Espanha, ou na Ásia, todos nós estejamos lutando contra um único inimigo, né? Chama atenção que nunca até então, em todos os tempos, a gente teve simultaneamente a necessidade de tomar as mesmas atitudes. Nunca aconteceu de nós precisarmos nos preocupar com as mesmas questões no mundo todo, independente das condições culturais, sociais, econômicas, educacionais, tecnológicas, de progresso. Desaparece nesse momento a diferença entre primeiro, segundo, terceiro, quarto mundo, todos estamos num mundo só. E parece que faz sentido nesse momento para a gente pensar de algo que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita já nos diziam há muito tempo, né? Que o nosso inimigo verdadeiro ele está no nosso interior. A gente sempre soube disso teoricamente, a gente faz palestras sobre isso, a gente dá discurso sobre isso, a gente faz filosofia sobre isso, mas acho que agora nós estamos vivendo isso. O nosso inimigo está no nosso interior. É engraçado, porque, de certo modo, é como se ele tivesse se materializado, né? Ele é um vírus. Ele se materializou, né? E esse inimigo, esse vírus, ele não foi mandado por Deus, ele foi produzido pelo próprio homem, através do seu próprio desequilíbrio. Seja como foi que tenha surgido esse vírus, ele é produto do desequilíbrio do homem, né? E nesse momento a gente percebe que essa força suprema, que não gera o sofrimento, mas ela se utiliza daquilo que a humanidade cria, que os homens criaram, para produzir uma nova ordem, para produzir um novo equilíbrio. Então, isso realmente nos deixa pensando, até de um modo filosófico, que aquela guerra que nós estávamos tentando empreender uns contra os outros, que já é uma atitude conhecida do ser humano, já que estamos acostumados a fazer isso em todos os tempos, desta feita, algo está acontecendo que nós desistimos de matar e brigar com o próximo. Nós estamos tentando salvar-nos a todos, lutando contra um inimigo interior. Esse inimigo interior, que está representado na forma de um vírus, ele parece ser uma concentração de tudo aquilo que nós estamos descuidando durante esse tempo todo, né? Então, isso faz um sentido profundo para que a gente entenda que o Espiritismo, quando nos fala de lei de destruição, por exemplo, né, uma das leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando nos fala de lei de progresso e nos diz que todas essas leis estão constituídas dentro da lei natural, nós estamos vivenciando ativamente um momento da humanidade em que parece que uma virada de eixo está sendo proposta para nós. Se nós vamos aprender isso com a experiência, com a dor, que está batendo a porta, que está aí, né? Já chegou forte na Itália, está chegando intensamente nos Estados Unidos e em breve aqui no Brasil estaremos enfrentando essas situações. Portanto, todos nós estamos nos defrontando com uma experiência que vem na forma de uma dor, né? Que nos avisa da nossa finitude, que nos avisa das nossas limitações e que nos propõe uma reflexão e uma modificação naquilo que é mais profundo. Quando Jesus dizia que nós estaríamos... Porque quando Jesus perguntaram para ele, né, sobre a paz, ele disse, eu não vim trazer a paz, né? Eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão. Quando estiverem 5 dentro de casa, 2 estarão contra 3 e 3 contra 2. Nós estamos vivendo isso agora, né? Está todo mundo dentro de casa, tem 5 dentro de casa. Então, o conflito interior, né, um assunto que depois a gente pode até desenvolver, é uma proposta de que a gente precisa realmente cuidar das coisas internas, né? Precisamos cuidar do nosso mundo íntimo. E acho que sim. Acho que talvez,
desse limão que parecia ser um período de guerra, a espiritualidade está se propondo uma limonada para que a gente brigue dentro da gente e não precise se destruir e se exterminar como espécie. Muito obrigada pela sua resposta, e eu acho muito importante o que você falou aí, não foi um vírus mandado por Deus, né? Foi o homem mesmo que criou. A espiritualidade só usa do que nós estamos fazendo para nós mesmos aprendermos, né? E não um castigo aí, né? Muito obrigada, Sérgio. Exatamente. Pois não, Merli. Sérgio, nós temos então uma outra pergunta aqui de um outro trabalhador do Caminho da Luz. Deixa eu puxar ele aqui para dentro da transmissão. É o Marco Sá. Ele vai fazer a própria pergunta, obviamente, mas o Marco, trabalhador aqui também da casa, envolvido em estudos, na reunião mediúnica, e ele vai fazer a sua própria pergunta. Então, Marco, por favor. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Sim, é um prazer, estamos aqui mais uma vez, né? A gente sempre nesse trabalho da divulgação e no auxílio da compreensão da doutrina espírita e principalmente do Evangelho. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você, principalmente no que tange a todos nós que nos preocupamos na questão da divulgação da doutrina, divulgação do Evangelho, o esforço que a gente tem que dedicar para que a gente possa levar ao mais longe possível o conhecimento, e principalmente para nós mesmos. E no que tange essa questão de nós mesmos aproveitarmos desse conteúdo evangélico, eu tenho essa pergunta que pergunta o seguinte: quando nós estudamos a doutrina espírita e o Evangelho, nós aprendemos muitas das vezes que a dor ela nos ensina se de forma racional nós tirarmos proveito educacional, né, das provas que elas nos trazem, né? Mas como é que a gente pode fortalecer a fé e, o mais importante, como passar esta fé adiante quando o medo, a insegurança nos rodeiam, que nos faz, às vezes, vacilar. E aí a gente se sente como se estivesse afundando, igual aqueles ensinamentos, no caso de Pedro, mesmo tendo Jesus diante da gente, a gente com o conhecimento do Evangelho na rota da nossa vida, procurando galgar esse conhecimento, da mesma forma que Pedro, ele disse, venha, né, saia do barco e caminhe sobre as águas, e aí às vezes a gente começa a afundar, mesmo tendo todo esse conhecimento e esse trabalho que a gente sabe das nossas limitações. Essa seria a pergunta, como a gente pode trabalhar em cima disso? Olha, Marco, é muito importante essa questão, né? E essa pergunta me leva imediatamente para uma questão muito séria, assim, né? Para quem está nos ouvindo agora, nós estamos pelo Facebook, pelo YouTube, outras pessoas estão nos ouvindo em todos os lugares, né? Às vezes você tem a impressão de que tem alguém que não sabe, né? Que está perguntando para alguém que sabe uma resposta que é quem vai responder, que no caso seria eu. Não existe nada mais falso que isso, né? A ideia de que quem está do outro lado tem algum tipo de possibilidade de explicação, de resposta para questões tão sérias. Eu acho que essas questões nunca se tornaram tão sérias, pelo menos para mim, como num momento como esse que a gente está vivendo. Porque quando a gente está bem no centro espírita, fazendo uma palestra, e a gente está lidando com a filosofia, e está todo mundo bem em casa, e a gente faz uma pergunta dessas, né? Como é que a gente fortalece a fé da gente? A gente sabe decora o texto do Evangelho, a gente sabe o que Jesus disse para Pedro, o que Pedro disse para Jesus, e parece que a gente é especialista e já está pronto naquilo. Quando chega num momento como esse, que a gente está vivendo a situação, nós não sabemos nada, né? Eu diria para ti, né, e até quero te ouvir em relação pode me interromper a qualquer momento, e me dizer o que tu acha disso, dessa própria pergunta que tu me faz, qual é a tua resposta para isso, né? Mas eu vou te dizer o que eu fico pensando quando surge essa questão, assim, da fé, e como a gente passar a fé adiante, né?
diante de quando a gente está vivendo um medo, quando a gente está vivendo uma situação de insegurança, né? E isso é muito importante, porque para quem está nos ouvindo nesse momento, provavelmente tem pessoas que estão em casa. As situações são diferentes também, né? Tem pessoas que estão em isolamento, estão em casa e estão, de certo modo, até de férias. Tem muita gente que está comemorando que está em casa nesse momento, né? Que pode até ficar em casa um tempo, há muito tempo não conseguia ficar. Tem algumas pessoas, isso ainda não é um problema tão sério. Para outras pessoas que tiveram que ficar em casa, mas estão sem dinheiro, estão ficando sem trabalho, ou ficaram até sem emprego, isso é um motivo de muita insegurança. Tem gente que está mais preocupado com a sobrevivência do que com a questão da infecção, da contaminação. Já tem outras pessoas que estão na frente, que estão dentro dos hospitais, que estão esperando os doentes chegarem, né? Aí vocês mesmos já estão lidando com essa situação, a região de Manhattan, né? Já está havendo problema de leitos, já está começando a se ter que ver quem é que vai para o respirador e quem é que não vai ir, como aconteceu na Itália, dramaticamente. Para essas, nós não temos muito o que ensinar sobre fé nesse momento, no sentido teórico. É muito atrevimento de um palestrante espírita, de um expositor, nesse momento, chegar e dizer assim, não, tem de ser como Jesus dizendo para Pedro, caminhando sobre as águas. Não, nós não temos essa condição. Acho que tem pessoas que estão infectadas, que estão em agonia com familiares, estão em extrema angústia. Como é que a gente pode pensar profundamente nesse momento a questão da fé diante de situações tão diferentes? E eu acho que para esta situação, né, para esse contexto, aonde nós estamos lidando com pessoas que estão em desespero, as questões da fé não podem mais ser um discurso, não podem ser uma fala, uma palestra. A única maneira que nós temos de ajudar as pessoas nesse momento é estar próximos delas da melhor maneira possível. Os trabalhadores espíritas, principalmente, as pessoas que se dedicam de forma autêntica e tão verdadeira, como é o caso do trabalhador espírita das casas espíritas, que estão acostumados a fazerem atendimentos de muita dor, no sofrimento. Há pessoas que trabalham há muitos anos no atendimento fraterno, né, na casa espírita, e que nesse momento não podem estar nas casas espíritas porque elas estão fechadas. Que até isso aconteceu. Isso é algo que nos deixa pensando. As casas espíritas, os locais de socorro, aonde se aplicavam passes, sessões mediúnicas, desobsessões, tudo fechado. Todas fechadas. A gente fica pensando, será que a gente não estava brigando tanto dentro dos centros espíritas também? A gente via ultimamente tantas brigas, tantas disputas por poder, chapa 1, chapa 2 para a reunião de diretoria, quem é que vai ser presidente? E, filosoficamente, a gente pode pensar pelo plano espiritual, assim, quem sabe fecha esse pessoal em casa também. E agora está na hora da gente fazer o atendimento online. Será que não está na hora agora de usar as plataformas para poder dar ouvidos a essas pessoas que estão nessas frentes de angústia? Não para dizer para elas que elas precisam ter fé, para ouvi-las, para poder fazer atendimentos fraternos dentro das plataformas que nós temos, reunir grupos de trabalhadores que se juntem nesse momento para poder serem aqueles que vão oferecer a atenção, a escuta, a oração. Aí sim se pode falar em fé. A fé, nesse momento, tem que ter a presença viva do ser humano ajudando o outro ser humano. A fé não pode mais ser uma fala, um discurso. É preciso que seja uma ação. Nós precisamos ser os braços verdadeiros, ainda que online. Eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos a questão do atendimento fraterno via online. Não sei como é que é a legislação, se precisaria ter algum tipo de ajuste, as federações podem muito bem ver sobre isso. Mas esse é um momento que o nosso centro espírita está dentro de casa. O espiritismo nunca foi tanto para dentro de nós. E nós precisamos saber transformar isso em ação.
socorrendo principalmente aquelas pessoas que estão angustiadas, que estão com medo, socorrendo, Marco, os trabalhadores espíritas, os cuidadores, né? É muito importante isso que a gente está fazendo agora, cuidar dos cuidadores, porque esses próprios também estão muito angustiados, né? E nós nos lembramos de Jesus que ele dizia que ele estaria junto todas as vezes que nós estivéssemos atendendo, estivéssemos na prática, estivéssemos na ação. Então eu acredito que essa é a única maneira que a gente tem de falar de fé atualmente para as pessoas, é fazendo alguma coisa, né? É realmente nós estando presentes. Esse não é férias, não é um período de férias, é um período de guerra. Nós estamos numa frente de batalha. E nessa frente de batalha, nós precisamos nos unir. O que significa tudo isso nesse momento? Será que é uma coincidência? Será que é um problema apenas que nós precisamos superar ou nós temos que aprender muito com tudo isso que nós estamos passando? Então, são reflexões que partem muito mais para novas perguntas do que para respostas finais nesse momento. Muito obrigado, respondeu realmente de forma correta. Essa pergunta foi mais mesmo para mim mesmo, Assim? por conta de, justamente você comentando aí, eu até lembrei de uma palestra sua que você fez na Flórida, junto com outros, e você citou realmente esse ponto de vista, porque é uma questão que nós precisamos trabalhar em conjunto. E o trabalhador espírita, quando ele compreende isso, ele vai entender que é o seguinte, é o que você até comentou lá na Flórida, o trabalho que você tem que chegar com o administrador do centro, com o coordenador, falar, olha, está passando por sofrimento, está passando por provação, nós temos que nos unir em cima do conhecimento que a gente tem para a gente entender que cada um é um suporte do outro. E não aquele ponto de vista que a gente se acha já numa condição de auxiliar. A relação é mútua, é recíproca, porque ninguém ainda conseguiu galgar a condição de autossuficiente, né? É por isso que nos ensina esse trabalho de procura de conhecer a si próprio. Esse conhecimento vai se tornando amplo em toda a nossa existência, em todo o nosso progresso. Então, é importante a gente ver isso, porque esse trabalho que realmente você citou aí, do atendimento fraterno, as pessoas que vêm procurar o centro pensam que vão encontrar naquelas pessoas que são os trabalhadores todas as respostas, sendo que os próprios trabalhadores às vezes estão nesse trabalho, dessa procura contínua, porque na realidade é isso aí. Esse vírus fez com que a gente realmente nos nivelássemos, todos nós, sendo aqueles que têm conhecimento, sendo aqueles que ainda estão procurando, ou sendo aqueles que têm muito mais conhecimento. É verdade. Eu acredito, Marco, que o atendimento fraterno nesse momento é o trabalho espírita mais importante de todos. Uhum. O estudo teórico é importante, mas nesse momento a gente não consegue se concentrar em assunto teórico. Eu não sei se está acontecendo isso com vocês. A gente dificilmente consegue ficar muito tempo em cima de um texto, né? Parece que a época da teoria vai ficar para mais adiante. O atendimento de passe, nós estamos limitados por conta da presença física, pelo menos não é o mesmo tipo de passe, as irradiações continuam. Os trabalhos mediúnicos estão praticamente interrompidos, né? Então, que lição para nós espíritas, né? O que sobra para nós nesse momento? Que temos que nos cuidar, que temos que estar dentro de casa, ou então temos que estar em algumas frentes, né? De trabalho, como é muitos casos de quem é médico, de quem está trabalhando na área da saúde, que está nos hospitais, que está na segurança pública, enfim, que está se expondo para poder auxiliar os semelhantes. Mas enquanto centros espíritas, o que se pode fazer se não agora utilizar da tecnologia do avanço para poder ouvir pessoas, para poder se reunir da maneira mais prática possível e poder aliviar as angústias, e poder orar juntos, e poder fazer uma reflexão, uma meditação, se apoiar mutuamente. Então, acho que realmente é uma lição que talvez
a gente ainda esteja muito no momento preliminar. Nós não temos ainda condições de saber o que isso pode nos trazer de aprendizado, de experiência e de ensinamento daqui a alguns meses. Aí a gente vai ter que voltar a conversar. Muito obrigado. Espero que... Pode continuar, Marco. Pensei que tinha cortado. Espero que possamos nós contar em breve, novamente, depois que tudo se passar, a sua visita novamente à nossa casa. Será um prazer. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Lembrando a todos de agradecer, lembrando aqui de agradecer a todos que estão participando online, a continuar agradecendo os trabalhadores do A Caminho da Luz e ao Sérgio por estar aqui com essa conversa, esse bate-papo, né? Assim, de forma informal, mas que todos nós vamos aprendendo, né? Aqui e ali, juntando as pecinhas para a gente continuar a nossa caminhada evolutiva. E, em particular, também gostaríamos de agradecer a Rede Amigo Espírita, que está fazendo essa parceria conosco. Nós também estamos participando desse conglomerado agora de transmissões. E, dando continuidade à nossa conversa dessa tarde, eu gostaria de convidar a nossa trabalhadora Flávia. A Flávia está aqui envolvida em atividades de estudo, no Clube da Leitura, em vários estudos dos pais, né, da educação do espírito com os pais, junto da família. E a Flávia, trabalhadora aqui da casa, também queria bater um papo com o Sérgio, e eu vou deixar vocês dois aqui. Flávia, você pode se apresentar rapidinho, falar um oi e falar o que você quer falar com ele. Oi, Sérgio, tudo bom? Oi, Flávia, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela sua presença. Na verdade, eu tinha formulado algumas perguntas, mas se der tempo depois a gente faz, porque tem outras pessoas que não puderam estar aqui agora participando, porque a gente tem um limite, então você porta-voz de algumas pessoas que não puderam estar aqui. E tem essa pergunta que foi feita pela Fabiana. Ela diz assim: dentro da perspectiva espírita, a gente sabe que há uma mudança de padrão vibratório no momento, né, da gente, por causa de tudo que está acontecendo. Como você falou, a gente não consegue nem concentrar na leitura, né? Então, ela quer saber como que a gente pode identificar quando a gente está vulnerável, quando a gente está sentindo mal, o que é psicológico e o que seria espiritual. Ou se as duas estão necessariamente ligadas, as duas situações. Se é a gente que vai estar psicologicamente frágil ou se vai estar tendo alguma interferência espiritual. Eu sempre penso que o fato interno, ele é emocional, ele é da pessoa, né? Ele é originalmente da pessoa. O fato espiritual, ele é um concomitante. Ele é uma manifestação em que, por uma questão de sintonia, se apresenta, né? Então, não há como a gente separar e dizer assim: este fato é espiritual, este fato é psicológico. Não é essa divisão. Ele é um conglomerado, sim, né? Então, os acontecimentos são internos. Eles são internos. E, naturalmente, que a persistência, a permanência desses estados emocionais, quando não são encaminhados, eles promovem fixações de sintonias, de vibrações que são compatíveis àquele estado emocional, né? Então, a gente imagina assim, que alguém que esteja numa onda de medo, de pânico, de angústia, ela poderá estar sintonizando com faixas que vão fazer com que isso aumente, com que isso permaneça, né? Mas, com certeza, as questões que envolvem o mundo interno de cada um dizem respeito à história pessoal de cada um. Dizem respeito aos arranjos interiores que cada um desenvolveu e tem durante a sua existência. Então, a ajuda espiritual é fantástica, ela promove uma série de benefícios, porque é como se fosse uma higienização que a gente faz dos nossos campos. Mas, de modo algum, ela remove aqueles pontos de origem que são da pessoa, que são do indivíduo, e que ele precisa olhar para isto, né? Essa pergunta é muito interessante. Eu ainda há pouco falei que nós estamos sem as atividades espíritas, né?
Os centros espíritas estão fechados, estão sem o pronto-socorro de atendimento espiritual. Muitas pessoas têm os centros espíritas como locais como verdadeiros hospitais, né? Que a pessoa vai para tentar retirar alguma coisa ruim que ela tem. Ela entende que é algo que se instalou nela de fora para dentro. E nesse momento, nós estamos com as portas fechadas. E o Espiritismo agora faz um sentido muito importante, no sentido de fazer com que a pessoa ela se volte para dentro dela e veja o que tem dentro dela que ela precisa prestar atenção e que ela se movimente para tentar achar as alternativas e as soluções por ela mesma. Tem muita gente precisando olhar para a sua vida interna, para a sua vida familiar, tem muita gente precisando fazer psicoterapia, fazer um tratamento, para poder tratar questões antigas. Porque se não remove de dentro da pessoa, ou não organiza melhor de dentro da pessoa, essas sintonias elas vão se proliferando e elas vão permanecendo. Então esse é um momento em que realmente nós fomos convidados para ir para dentro de casa, e que a doutrina espírita, então, já de muito tempo diz que o caminho realmente da cura está quando a gente se move para dentro de nós. É isso, muito obrigada. Obrigada pela resposta. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que entender o recado, né? Que agora a gente tem que olhar para dentro. É quando isso se transforma numa oportunidade, né? Uma oportunidade. O Chico Xavier dizia uma coisa muito interessante, sempre disse coisas só importantes, né? Mas entre as tantas coisas importantes que ele dizia, assim, que o pior momento da nossa vida, muitas vezes, é o momento de melhorar. Porque é quando a gente precisa olhar para as questões mais difíceis, né? Nós estamos vivendo um momento como esse, que é um momento de ter que olhar para as nossas questões internas. Quantas vezes a gente foge disso, né? Que vida a gente estava levando até agora? Quantas correrias, quantas coisas que eram para evitar exatamente esse momento? Então, quando nós somos obrigados a entrar para o mundo interno, para dentro da nossa casa, nós estamos sendo forçados a melhorar através do encontro interior, de nos defrontar com essas dificuldades que fazem parte da nossa caminhada. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Flávio. Obrigado, Flávio. E nós vamos passar agora para o outro trabalhador aqui também no centro, a Caminho da Luz, Rogério da Mata. Rogério está envolvido também nos estudos. Oi, Rogério. Aqui. Rogério, fica à vontade. Tudo jóia, obrigado por estar com a gente nessa tarde, Sérgio. Espero que aí no Brasil as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Sim. A gente sabe que vai ser um desafio grande para todos, né? Como você falou bem, no começo eu até estava comentando com a minha esposa hoje, acho que essa primeira pandemia, né, que acontece nesse mundo globalizado, né? Eu gostei bastante quando você falou que é a primeira vez que a humanidade tem que meio que tomar uma ação conjunta, né? Todo mundo preocupado com a mesma coisa. Bem interessante o seu comentário. Minha pergunta vai mais assim, com relação ao seu trabalho mesmo aí como terapeuta, né? Como médico, diretor do Hospital Espírita. Quais tipos de problemas mais frequentes que você tem visto e tem encontrado como terapeuta, né? O que tem crescido mais em termos de problemas, né, que você tem encontrado como terapeuta mesmo? Olha, Rogério, nesse momento agora, em especial, ainda não deu tempo para ver quais são as situações que estão sendo as mais proeminentes, né? Ainda nós estamos dentro de uma névoa, né? Nós estamos dentro de uma nuvem que não dá para ver muita coisa. A grande verdade é essa. A gente está tentando enxergar próximo dos olhos ainda, não temos muita percepção do que tem logo após e o que vem logo depois. Sob o ponto de vista do atendimento das pessoas, algumas coisas já dá para perceber que estão acontecendo, mas eu acho que muita coisa a gente ainda vai perceber no decurso das semanas e dos meses, né? Eu percebo que há um afloramento do medo, né? Da ansiedade, das angústias, né? Há um aguçamento dos conflitos, né?
E por uma razão muito simples, as pessoas foram obrigadas a ir para dentro de casa. Boa parte das pessoas evitavam ir para casa. Quantas pessoas iam trabalhar de manhã cedo e voltavam às 11 da noite, que é para não ver quem estava dentro de casa, para não ver a família que tinha? Quantas pessoas ficavam gastando, indo para o shopping e marcando viagens, que é para dar uma overdose de coisas de consumo e de prazer, para evitar o desprazer que tem sido os próprios conflitos. A sociedade de consumo que nós estamos vivendo há bastante tempo, o mundo narcisista que nós estamos vivendo há muito tempo, é muitas vezes uma tentativa desesperada de achar uma forma de prazer rápido e instantâneo para que a pessoa não olhe para as suas verdadeiras questões. Eu tenho visto pessoas que praticamente eram desconhecidas dentro de casa. Filhos, absoluta ausência dos pais. Jovens, no mundo das drogas, porque o grupo dos amigos é provavelmente mais presente do que a própria família. E, de repente, essas pessoas todas são obrigadas a ficarem em casa. Os pais têm que ficar com seus filhos, o marido tem que ficar com a mulher, né? E eles não podem ir para o shopping, não podem ir para o aeroporto, não podem sair para gastar, não podem ir para as praias, não podem gastar, não podem. Então, o que isso gera? Uma obrigação da pessoa se olhar e ver com quem ela está, em que mundo vive, né? Isso não necessariamente é ruim, né? Mas muita gente está vivendo isso como um verdadeiro inferno, não vendo a hora que acabe a pandemia para poder voltar à vida que tinha antes e com a sensação de atraso, que aí é que vai recuperar mais ainda, né? Então, é curioso, existe uma pandemia viral, existe uma pandemia mental, e existe uma pandemia espiritual no meio disso. Talvez a pandemia espiritual não seja de todo ruim, que é um convite de nós, assim, diminuirmos os nossos ritmos, entrarmos em contato com as nossas questões verdadeiras, para acharmos soluções verdadeiras para os antigos problemas que a gente tinha. Talvez não seja tão interessante a gente pensar que a gente tem que voltar depressa para a vida que tinha, porque ela também não era uma vida muito boa. Nós vivemos numa vida há tempos baseado numa não vida, numa não existência genuína, aonde o principal não eram os sentimentos, os encontros, as relações, né? Então, isso tudo nós estamos desafiados a enfrentar. Então, eu acredito que as pessoas, nesse momento, estão tendo que se ver com os seus conflitos. E este momento pode ser um momento interessante também das pessoas poderem se redescobrirem, né? Quantas vezes a carência humana já não percorria caminhos da ausência dos contatos genuínos, né? Tenho visto que algumas pessoas estão se descobrindo nas suas relações, se redescobrindo nas suas relações, né? Podendo valorizar as coisas simples, né? Gente que não arrumava o jardim, que estava sempre sem tempo para poder arrumar as coisas dentro de casa, né? Pessoas que estavam sem tempo para poder se ouvirem e agora estão podendo fazer isso. Então, é uma mistura de acontecimentos, né? E eu acho que talvez a gente possa, daqui um pouco mais, dizer que muitos conflitos aumentaram, mas também eu acho que muitas coisas estão sendo resolvidas, né, diante desta experiência incomum e inacreditável que é a da Covid-19, que nos obrigou a ficarmos no lugar mais próximo aonde a gente tinha que estar nesse momento, que é dentro de casa mesmo, né? E fazendo com que a gente tenha obrigação, portanto, de entrar em contato conosco.
Acho muito interessante essa sua reflexão, Sérgio. Acho que as suas palavras vão fazer a gente pensar por bastante tempo com relação a isso. É interessante numa atividade de evangelização que a gente faz aos domingos. Domingo passado, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Essa oportunidade de estar dentro de casa, né? De uma maneira forçada, né? Mas estar dentro de casa e se redescobrir, né? Se redescobrir com a família, ter oportunidade de passar momentos ali com um pouco mais de tempo, e isso com certeza vai ser transformador para muita gente, né? Para muitas famílias. E uma analogia que eu estou fazendo com essa pandemia, né? Que é uma tempestade, né? Que chegou ali devagarzinho e está passando por uma série de lugares, né? E está revirando, né? Tá revirando Sim. um monte de coisa, né? Tá mexendo com bastante coisa, né? E daqui a pouco a tempestade vai passar e vai deixar marcas, né? E aí a gente vai ter que aprender a lidar com a nova realidade, né? Que eu acho que vai mudar de maneira profunda, né? A forma que as pessoas veem esse tipo de problema, a forma com que os governos se preparam, né? Para atacar esse tipo de problema, né? E é uma oportunidade muito grande de a gente aprender bastante com isso, né? Muita dor, mas também muita oportunidade de sairmos fortalecidos, né? Eu acho que sim, Rogério. Eu não sei realmente quanto ao coletivo, né? A gente, como espírita, às vezes a gente tenta identificar, ver quais são as consequências no coletivo de tudo isso, mas isso é muito difícil de dizer, né? Eu não sei, não tenho respostas quanto ao coletivo. E sugiro que vocês desconfiem de qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de resposta nesse momento em relação ao coletivo, né? Porque muitas pessoas vão surgir agora dizendo o que vai acontecer com a humanidade toda. E é muito bom de nós, como espíritas, desconfiarmos dessas pessoas que têm respostas para questões como esta, né? Porque isto a gente viu que nos igualou a todos, né? Que nós descobrimos que através desse vírus que nos fez nos defrontarmos com a nossa pequenez, né? A gente descobriu através disso quão frágil a gente é, né? O ser humano que é capaz de fazer coisas impressionantes não tem recursos para enfrentar o microscópio ainda, né? Agora, em relação ao nível individual, eu posso te dizer, quando dentro de casa, eu digo para vocês, né? Eu olho para os meus armários e eu encontro roupas demais, né? Eu olho para a minha rotina e eu vejo que eu estava com compromissos demais, né? Eu olho para a minha cabeça e eu vejo que eu tinha preocupações demais. E que bastou um vírus chegar para ver que nós estávamos, e eu, pelo menos, estava vivendo dentro de um excesso. Eu sinto que há um efeito organizador nesse momento. A gente pode buscar isso aí como uma maneira de tornar mais ecológica a nossa própria vida, né? Falando em ecologia e natureza, parece que a natureza e a ecologia estão se recuperando da nossa presença, né? O ser humano, à medida que saiu dos locais onde estava, tem alguns sinais hoje na natureza de água se recuperando, de níveis do mar e etc., sinais de poluentes menores. O fato é que o ser humano tem sido o vírus desse planeta. Se tem uma espécie que está em desarmonia com o planeta, é o ser humano. Todas as outras estão em ordem, menos nós. Então, esse vírus tinha que ter uma função organizadora na ecologia. Nós temos que entender isso. Temos que olhar para nós e ver assim, aonde que esse vírus fala para mim? Aonde que eu estou sendo desorganizador? Aonde que eu estou consumindo demais? Aonde que eu estou me exigindo demais? Aonde que eu estou fazendo algo que está em desarmonia com um ritmo saudável de vida? Eu preciso dar essa resposta para mim. Nós precisamos dar essa resposta para nós. Porque senão o coronavírus não vai ser o necessário, o suficiente para que a gente aprenda a realmente mudar e viver uma experiência mais saudável na nossa existência. Joia. Ô Sérgio, eu queria te agradecer, viu, por essas reflexões novamente. Muito obrigado e passar de novo aí a bola para o Márcio. Obrigado. Um abraço, Rogério.
Um abraço. Obrigado, Rogério. A gente ainda tem tempo ainda, então a Flávia, que já esteve aqui antes, vai voltar e vai também ter mais um outro momento aqui que ela pode ter uma conversa novamente. Flávia, pode ir. Tá mudo. Então, ainda mais ou menos dentro desse assunto, Sérgio, que você estava falando da gente reconhecer os nossos problemas, a questão do consumismo, né, e tudo isso. Mas a gente que é leigo, a gente imagina que o isolamento e a ansiedade com o desconhecido que está para vir vai potencializar o sofrimento de quem quem já tem depressão e ansiedade, imagino eu, né? E aí hoje eu tenho um filho adolescente, ele, graças a Deus, não tem depressão nem ansiedade, mas eu vi que ele estava um pouco triste, eu perguntei o que foi, ele falou assim, não sei identificar, não sei se eu estou entediado, mas eu não estou me sentindo bem, sabe? E ele não tem nada, assim, claramente, pelo menos. Então, eu fico pensando, as pessoas que já sofrem de depressão e estão isoladas, o que você orientaria para manutenção mental nesse período, para suavizar isso, né, de quem já está? Porque a gente estava falando antes de coisas que a gente podia evitar chegar nesse ponto, mas e quem já está sofrendo? Sim. Olha, tem gente que já estava sofrendo, que vai sofrer mais, e tem gente que não estava sofrendo e vai começar a sofrer, né? Porque é um momento realmente, tu dissesses muito bem, nós estamos nos sentindo estranhos, nós estamos nos sentindo estranhos. Às vezes a gente deita para dormir de noite, os sonos são agitados, muita gente tem me relatado pesadelos, né? Muitas pessoas com insônia, assim, com dificuldade de dormir. O estado de não saber, quando a gente não sabe, né, nós nos deparamos com um desconhecido muito assustador, porque nós precisamos ter a ilusão de que nós sabemos. Quando a gente tem certeza que amanhã a gente vai acordar e vai fazer as coisas que a gente está planejando, a gente fica tranquilo, entre aspas, porque a gente tem uma fantasia de que nós dominamos a nossa vida e o nosso futuro. Mas isso é falso. Sob o ponto de vista interno e real da existência, nós não temos domínio sobre a maior parte dos acontecimentos da vida. Nós nos estruturamos como sociedade, como mundo, para termos um pouco de previsibilidade para nos acalmarmos. Então, nesse momento, quando nós estamos diante de uma pandemia que nos coloca fora das coisas conhecidas, fora das nossas certezas, fora de tudo aquilo que nós achávamos que sabíamos, nós entramos em contato com a nossa insegurança, com as nossas dúvidas, com a nossa realidade de que nós não sabemos de nada. Então, nesse momento em que nós estamos diante de sentimentos confusos, de insegurança, de medo, mais um motivo para que a gente possa pensar seriamente em fazer investimentos interiores, de descobertas interiores, de sabermos mais de nós. É um momento importante de nós estarmos em contato com grupos, com pessoas, com grupos de autoconhecimento, poder fazer uma psicoterapia, quem possa, para olhar para suas questões que estavam escondidas, que estão guardadas dentro dela. Quantas são as coisas que a pessoa vem evitando, conflitos de uma vida toda, situações que estão mal encaminhadas, problemas que estão embaixo do tapete, que a pessoa já não enfrenta. E que é claro que num momento como esse, esses fantasmas todos vêm à tona. O que fazer nesse momento? Bom, esse é um momento de remediar. Nós temos soluções mais emergenciais para essas angústias, que são variadas, que são muitas e são inumeráveis, né? Mas acho que a gente precisa ter um compromisso de que, diante de uma situação como essa, a gente possa não voltar mais para aquela vida que se tinha antes, que se tenha que ter a pessoa um compromisso com ela mesma, de olhar para dentro de si
encarar os seus problemas, olhar para aquilo que estava sendo evitado para efetivamente se conhecer, né? Porque, de outro modo, nós continuaremos ansiosos, continuaremos com medo, continuaremos angustiados. Muito bom. Muito obrigada pela sua resposta, pela sua disponibilidade. Sérgio, estamos chegando no finalzinho e eu vou fazer uma. A gente não tinha planejado muito assim, mas acho que vai funcionar, né? Você conhece o grupo, já esteve aqui uma vez conosco e hoje nós trouxemos aqui 5 pessoas, né, do nosso grupo, mas somos muito mais e gostaria de convidar um dos nossos trabalhadores que está aqui para que possa fazer a nossa prece final. E aí a gente vai trazer todo mundo ao mesmo tempo aqui com as câmeras, mas antes da gente passar para a prece final, o A Caminho da Luz gostaria de agradecer a você pela sua disponibilidade, por essas reflexões que você trouxe, né? Para que, como você disse no início, né, você não tem as respostas, né? Mas juntos, né, a gente consegue, refletindo aqui ou ali, pensando em como interpretar essas situações, como interpretar os ensinamentos, né, através do Espiritismo, que é uma doutrina fenomenal, né, para que a gente possa fazer isso. E muito obrigado por você ter se disponibilizado, estando tão longe fisicamente, mas tão próximo do nosso coração aqui, ter podido estar aqui conosco essa tarde e tirar um tempinho aí dos seus afazeres, da sua família, para poder estar aqui conosco e com todo mundo que está assistindo online também. Então eu vou chamar aqui todo mundo. Eu agradeço, Márcio. Eu deixo um abraço a vocês todos, é uma oportunidade muito grande. Eu deixo, antes de acabar, me ocorre nesse momento uma passagem de Jesus, quando ele estava no barco, né? E se levantou uma tempestade. E ele estava... A tempestade era tão grande que as águas cobriam, as ondas cobriam o barco, né? E Jesus estava dormindo. E os discípulos se aproximaram e despertaram ele, dizendo: Senhor, Senhor, nos salva, que nós vamos morrer. E ele disse assim: por que temeis, homens de pouca fé? Né? E se levantando, ele repreendeu os ventos e o mar, diz o Evangelho. E dali surgiu uma grande bonança. E aqueles homens então se maravilharam e disseram: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Acho que esta imagem serve para nós nesse momento. Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tomara que a gente possa encontrar esse homem dentro de nós, essa conexão com ele, para que essas ondas gigantescas, em breve, possam se acalmar. Verdade. Nosso mestre nunca nos abandonou e nunca irá nos abandonar. Obrigado e convidamos então ao Marco que faça a nossa prece final e que possamos continuar com os nossos pensamentos elevados e unidos em nossos corações. Obrigado. Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, tanto vós nos ama, que trouxe para nós esse Evangelho, que nos faz cada vez mais fortes quando nós aprofundamos esses conhecimentos. Mas essa sempre é maior quando nós procuramos encontrar a Ti dentro de nós. Nesses momentos agora em que estamos passando, aonde nós nos colocamos mais próximos dos nossos familiares, que nós possamos compreender a grandeza das nossas heranças, que possamos nós compreender as grandezas dos seus talentos que foram trazidos para todos nós, fazendo com que sejamos nós ricos em abundância quando procuramos nós compreender que a água que mata a sede, que nos alimenta, é nos oferecido todos os dias. Que possamos compreender de forma límpida essas oportunidades que temos hoje
de nós nos colocarmos a entender que estamos todos no mesmo nível. E que o Senhor é o nosso Pai. E que o Senhor Jesus Cristo é o nosso guia, o nosso lema. Que possamos nós agradecermos por essa doutrina que nos fortalece e nos auxilia a nos unirmos cada vez mais. Seja conosco, Senhor. Olhai por todos esses espíritos que às vezes vão desencarnar de forma perturbadora e que eles ainda não encontraram a compreensão que o Senhor nunca os está desamparando. Seja conosco, abrace conosco e que sejamos nós em uníssono, sejamos nós um só junto ao Cristo. Que assim seja, nosso Pai. Sim. Obrigado a todos vocês que assistiram, obrigado a todos os trabalhadores do Caminho da Luz, não só esses 5, mas todos os outros que participaram nos bastidores para permitir que essa atividade, essa nossa conversa aqui acontecesse. E obrigado mais uma vez, Sérgio, por estar aqui conosco. E nós nos vemos numa outra oportunidade. Tchau, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigado por todos.